Galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Em breve estaremos juntos novamente lá no colégio, mas estou, fazendo esse vídeo para dar uma pequena explicação para vocês de uma maneira bem resumida sobre o módulo 3, tá bom? Então eu vou começar falando um pouquinho com vocês sobre os fenícios. Os fenícios, com uma pequena musiquinha de fundo, assim, um áudio bem suave, uma musiquinha bem relaxante. Vamos lá então. Bom, os fenícios, eles eram conhecidos por fenícios mesmos, mas também os gregos os chamavam de cananeus, Só lembrando que eles quase destruíram o Império Romano. Eles se localizam onde hoje atualmente fica o Líbano, ou seja, uma faixa de terra no leste do Mediterrâneo. E de um lado eles tinham visão para o mar e do outro lado para as montanhas. Por ser um local que tinha muitas madeiras, o solo não é propício à agricultura, porém eles constroem barcos, muitas embarcações, eles acabam se tornando povos talassocratas, porque eles dominam os outros povos através do comércio marítimo. Os comerciantes eram muito valorizados e inclusive eram povos muito ricos, pelo comércio marítimo. O ápice deles aconteceu entre os anos de 1900 a 1300 a.C., e eles queriam fundar várias colônias, entre as mais conhecidas estão Cartago e Ibiza. Cada cidade tinha o seu governante, e cada uma inclusive era um estado independente, ou seja, cidades-estados, e a sociedade não era estamental, ou seja, não era de classe. Então, se você nasceu pobre, você tinha a chance de se tornar uma pessoa rica. Bacana. A economia girava em torno do artesanato, então eles produziam peças, vasos de vidro, usavam de uma concha, que eram os muris, que dentro vivia um animalzinho, só que quando essa concha era aberta, o animal acabava morrendo e soltava um líquido da cor púrpura, e esse líquido era usado para tingir tecidos, enfim. Por ser um material, ou seja, muito caro, ele era vendido apenas para pessoas ricas, então por isso os comerciantes se tornarem também pessoas muito ricas. Eles formaram um alfabeto com 20 símbolos e representavam os sons, diferente dos egípcios, que tinham aproximadamente 300 símbolos, e depois os gregos acabaram inventando as vogais. Sobre a sua arte, eles faziam esculturas em baixo relevo, joias, estátuas, garrafas de vidro, caixas de marfim, recipientes de bronze. E a expressão artística deles refere-se a um povo muito antigo, que data de mais ou menos ali de 3000 a.C., então eles tinham um grande conhecimento técnico. A sua arte mais típica é representada através de escaravelhos, e esses escaravelhos eram ornamentados com uma pedra jaspe verde, e elas eram encontradas principalmente nas cidades ali, nos cemitérios, das cidades de Sardenha e Ibiza. E eles produziam sarcófagos também, eles confeccionavam sarcófagos que inclusive fizeram com que eles se destacassem como os povos artesãos, e artistas. Muitas das suas obras, peças, acabaram, artefatos, encontram-se espalhadas na extensão do Mediterrâneo, e foram descobertos através de escavações terrestres e marítimas. Então esse foi um pouquinho para vocês dos fenícios. Falar um pouquinho agora sobre os persas, uma musiquinha relaxante de fundo, mas tá uma musiquinha muito calma por sinal, mas tá rolando. Os persas são um povo que é pouco estudado, mas ele é um povo muito rico em conhecimento e tem uma certa importância histórica também, Então, de uma maneira bem resumida para vocês. Eles perderam batalhas, pelos gregos, mas isso não influenciou a sua cultura, não influenciou a sua arte, ou seja, os povos que os dominavam não acabaram os influenciando, e eles também não influenciavam os povos a quais eles dominavam. Eles localizam-se onde hoje fica o Irã, ou seja, o Planalto iraniano, ficando a leste da Mesopotâmia, chegando quase na Índia. Eles tinham um solo ruim, muito seco para a agricultura, e o local era muito montanhoso, e o império deles durou pouco tempo, cerca de 220 anos, porém eles respeitavam todos os povos dominados, ou seja, eles não matavam essas pessoas. Em troca dessa liberdade, essas pessoas cediam para eles a riqueza, suas produções, ou seja, por isso eles eram um povo muito rico. Construíram estradas e eles tinham um sistema de correio, com mensageiros a cada 25 quilômetros. Bacana, Dividiram o império em 20 partes iguais, que eram as satáprias, ou seja, 20 satáprias. Porém, eles tinham os olhos e os ouvidos do rei em cada uma delas. Então, se eles fizessem alguma coisa errada, era tudo caguetado ao rei persa. Padronizaram o uso da moeda,
Eles foram um povo teocrata, ou seja, uma mescla de poderes religioso e político, porém o rei era o mensageiro dos deuses. Era um povo também bastante artesão, né? Sua economia girava em torno do artesanato. Eles produziam tapetes, tecidos, peças de vidro, mas principalmente os tapetes, né? Por isso da fama dos tapetes persas. A sociedade era estamental, né? Ou seja, nasceu pobre, morreu pobre. Eram militaristas e suas pinturas trazem imagens que remetem a essas conquistas, cenas do cotidiano, a sua religião, que era o islamismo, né? A riqueza dos reis. E gostavam muito de valorizar formas e animais nessas representações, ok? Um pouquinho então dos persas para vocês. E agora um pouquinho dos hebreus, tá? Também de uma maneira bem resumida, não vou aprofundar a religião, tá? É um tema que renderia muito uma conversa, mas aí cada um faz a sua pesquisa à parte, tá bom? Bom, os hebreus, uma das maiores fontes do conhecimento deles é a Bíblia, né, na verdade. Eles são conhecidos também como povos israelitas ou judeus, né, e são muito marcados pela migração. Patriarca, né, o seu patriarca, né, seu fundador foi Abraão. Segundo as escrituras sagradas, ele recebeu um sinal divino, né, por volta do ano de 1800 a.C., para abandonar a religião politeísta e migrar para Canaã, terra dos cananeus, onde fica atualmente a Palestina, hoje, né, o Estado de Israel. O solo não era muito fértil, mas o local era um local muito importante porque era a passagem entre o Mediterrâneo e a Ásia Menor. Então, por isso que o local era muito disputado, e ainda é, na verdade. Eles eram divididos por clãs, compostos pelos patriarcas, a qual cabia o poder, né? Daí depois tinha a hierarquia, né? Os filhos, esposas e os trabalhadores livres. E só que os clãs eram muito frágeis, ou seja, e perante as lutas pela Terra Sagrada, eles tiveram que se unificar, né, entre os chefes militares para, né, conseguirem, né, lutar, né, pela Terra Sagrada, e esses chefes militares eram conhecidos por juízes, tá? Sua religião, judaísmo. E esse foi um pouquinho para vocês dos povos hebreus, tá? Assim, de uma maneira bem resumida, que nem eu falei para vocês. Passar uma dica de filmes para vocês, tá? Uma dica, né? Seria legal se vocês tiverem um tempinho, né? Curiosidade, se já assistiram ou não. Bom, com relação aos povos persas, vocês têm o filme O Príncipe da Pérsia, que inclusive tinha até um jogo de videogame muito legal, eu jogava, eu tinha, tá? Bom, sobre os povos fenícios, a única referência que eu posso indicar que eu encontrei é do filme Gladiador, tá? Eu acho que faz uma referência aos povos fenícios ali, acho que é legal, né? Por sinal, tem um filme bem bacana, eu gosto bastante. E dos povos hebreus tem vários, né? Mas eu citei três, vou, né, citar três para vocês: os 10 Mandamentos, Moisés e Deuses do Egito, ok? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo módulo.